Então, esse ano, Bereshit foi emendado diretamente com Simchat Torah. Não deu tempo de gravar um shiur, mandar para as pessoas. Então, aproveitar, eu fiz esse estudo ainda durante Sukkot, já da Parashat Bereshit, e me deparei com um tema muito interessante. Então, todo mundo conhece a história que Caim matou Hevel. Primeiro assassinato da história, muito trágico. Mas vamos analisar o diálogo que Hashem tem com ele. A gente conhece que depois que Adam Rishon ele pecou, Hashem pergunta para ele onde você está. E aí ele fala, olha, por acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer, etc. E aí a história parece que se repete. Caim vai lá e mata o irmão. A gente já analisou outras vezes por que ele matou o irmão, tem várias opiniões, além do que está explícito na Torá. Mas ele mata o irmão. E aí Hashem chega e fala para ele, aonde está teu irmão? E aí ele fala, não sei. Ele olha para o bolso e fala, aqui não está. Como que ele fala? Ashomer achi anochi, eu sou o guarda do meu irmão. Que de cara dá para a gente questionar o que significa essa resposta dele. Já teria como ele aprender de Adam Arishon, que isso não tem como enganar Deus. Talvez Adam Arishon pensou que ele ia comer e Deus não ia ver. Talvez ele pensou isso. Difícil, mas talvez ele pensou isso. E ainda Deus pergunta onde você está. Bom, vai ver que ele não sabe. Então, agora estou em a minha chance para enganar ele. Mas depois que ele já viu que Deus não é bobo, e Deus sabia de tudo o que aconteceu e como aconteceu, e deu castigo para a cobra, deu para Rava, deu para Adão, não seja bobo de repetir o mesmo erro. Você pode fazer outro erro. Mas você vai lá e responde para Deus, não sei onde ele está. Quem sou eu para saber? Não é nem que fala, não sei. Ele fala, não sei, e que responsabilidade que eu tenho. Então, estranho esse diálogo dele. E aí Deus chega e fala para ele, o que você fez? Os sangues do teu irmão estão gritando para mim da terra. Também é estranha a resposta. Deus poderia falar, você matou ele. Você acha que você me engana? Deus fala, olha, o sangue, como se fosse, o sangue veio me contar, veio um passarinho e me contou. Quer dizer, se não fosse o sangue que está chorando, eu não saberia que ele matou. É muito poética essa resposta. Deus deveria falar, não me engano. Já aprendendo a pergunta? Então, em seguida, só para trazer a continuação da história, Deus amaldiçoa ele, e aí ele fala, olha, você vai ter que ser um nômade pela terra, porque a terra não vai te dar mais frutos. E aí Caim, ele contra-argumenta, e ele fala, Hashem, será que meu pecado é tão grande? Meu pecado é insuportável? Você que é enorme, você que é tão grande, você que é infinito, não dá para aguentar meu pecado? O que eu imaginaria que Hashem deveria responder? Ele fala isso em tom de pergunta? Boa. Então, Nefir Rashi, de acordo com Rashi, Rashi fala que foi uma pergunta. Será que meu pecado é tão grande? E aí Deus responde e fala, ok, tá bom. Então eu vou deixar você sobreviver por 7 gerações. Inicialmente ele ficou com medo que os animais iriam atacar ele, ou qualquer um que encontrasse ele iria se vingar. E aí Deus fala, não, eu vou te proteger, vou te colocar um ot, vou te colocar um sinal, e ninguém vai te matar por 7 gerações. Que história é essa? Adam Arishon, que com dificuldade acabou meio que confessando, falou que foi meio a esposa que, mas ele confessou que ele comeu. Hashem não dá muita chance para ele. Falou, olha, você vai morrer, você se tornou mortal, você vai precisar trabalhar com o suor da sua face. Deu chance. Aqui, o homem mal admitiu o erro que ele fez, que em nenhum momento ele virou e falou, fui eu. Até agora ele estava se negando. Na hora que Deus deu o castigo e não teve mais jeito, ele fala, bom, é tão grave assim? Ah, tá bom, então eu vou te esperar 7 gerações. Ele não, que advogado que é esse? Como que ele advogou em causa própria de um jeito tão ruim e a Hashem aceitou? Você Shai, captou a pergunta? Eu acho que o próprio castigo, essa longevidade, que ele vai ter que ficar com essa culpa Durante muitos anos. Exatamente. Ok, ok, Já tá bom. isso para quem tem consciência. Não, Boa, se ele tiver consciência. Por enquanto, nem consciência parecia que ele tinha. talvez externamente ele fale assim.
uma afronta assim, com Hashem. Por acaso eu sou guarda dele, mas por dentro Ele ele está sentindo tá já a lá culpa. remoendo. Ele fala, poxa, Então, boa. Então a gente vai conforme outros Pirushim, por exemplo, o Radak, ele fala que foi uma afirmação. Então, o que acontece é o seguinte: quando Adam Arishon ele pecou, estava muito claro o pecado dele. Hashem falou para ele: dessas frutas você pode comer e dessas você não pode comer. E ele foi lá e comeu. Então Hashem falou claramente: não coma. Ele foi lá e comeu. Infligiu a regra, fez um crime. Esse é um tipo de coisa. E esse crime foi entre o homem e Deus. De repente, foi a primeira vez na história que surge um crime entre o homem e o seu semelhante. O crime do mais grave possível. Mas é a primeira vez na história. Temos que considerar isso. Várias situações, Rahamim falam, não tinha de quem aprender. Ele não teve uma história anterior para ele entender qual é a repercussão de você matar alguém. Não tinha. Aí, o que acontece? Hashem chega e pergunta para ele, aonde está teu irmão? Hashem poderia ter perguntado de várias formas. O Rashi fala que ele perguntou para, igual que ele fez com Adão, para dar chance dele pensar, para iniciar uma conversa, mas você pode iniciar uma conversa de várias formas. Por que ele pergunta aonde está seu irmão? Hashem, na verdade, estava fazendo para ele uma declaração e ensinando para ele um conceito muito básico. Você é responsável pelo seu irmão. Cadê o seu irmão? Você tem que saber onde está teu irmão. Ele é teu irmão? Então cadê ele? Ah, não sei. Como não sei? Ele é teu irmão, você tem que saber. No Shiur de Shabbat eu dei dois exemplos. A gente tem quando Yaakov Avinu, ele manda Yosef, ele ia atrás dos irmãos dele. Ele sabia já que Yosef já tinha tido sonhos, os irmãos não estavam muito felizes com a história. E aí ele vai lá e procura os irmãos. Ele encontra um homem no meio do caminho, que era um anjo. Ele pergunta, cadê seus irmãos? Ele meio que deu a dica para ele que estão querendo te matar. Mas ele pergunta, cadê os meus irmãos? Eu preciso saber como eles estão. Afinal, meu pai me pediu. Apesar do risco, ele foi lá saber como os irmãos estavam. Então, esse é um extremo de como ele se sacrificou, se colocou num risco muito grande para saber como os irmãos estavam. Por outro lado, quando Yosef ele foi vendido, o Reuven não estava lá. Lembra? O Reuven foi aquele que deu a ideia de colocar ele no poço, porque assim ele ia voltar depois e tirar ele do poço. E aí perguntam aos nossos sábios, e aí depois ele volta lá e ele fala, cadê? Ele não está no poço. E agora? Agora o que eu vou falar para meu pai? Agora não tem mais jeito. E aí ele descobre que ele foi vendido. Onde ele estava na hora da venda? Bom, então na hora da venda ele estava fazendo tshuva, porque ele tinha Bilbel Yetsuei Aviv, ele foi lá e confundiu, ele se meteu na vida do pessoal, se intrometeu na vida do pessoal do pai dele. Lembra da história? Isso aqui não contaram lá quando você estava na Jardim de Infância, essa história não conta. Mas Yaakov vindo a Torá conta que ele foi lá e ele teve uma relação, a Torá na tradução literal, ele teve uma relação com a Bilá. Bilá era a concubina de Rachel, que tinha falecido. Urash interpreta que não foi literalmente que ele teve uma relação com ela. Urash interpreta que ele fez o seguinte: uma vez que Rachel faleceu, Yaakov Avinu tinha 4 esposas. Cada noite ele dormia com uma. Ele tinha uma cama em cada uma das tendas. Rachel faleceu, acabou aquela tenda. E aí sobrou então uma cama que estava na concubina de Rachel, estava com a serva de Rachel. E aí ele falou: peraí, se a Rachel, que era irmã legítima da minha mãe, irmã da minha mãe, ela era um sofrimento para minha mãe, porque você tinha a Leá, ela se sentia odiada, Rachel era a esposa querida. Se ela sofria pela esposa, pela irmã, pela própria irmã dela, quanto mais ela vai sofrer pela serva da irmã. Ah, isso eu não vou deixar assim. Então eu vou tirar a cama da serva da Rachel e colocar essa cama na tenda da minha mãe. Ou seja, excluiu a esposa concubina de Yaakov e colocou a cama dele, que ficava na tenda dela, para a mãe dele. E aí isso foi considerado uma intromissão muito grande na vida pessoal do Yaakov. E aí, inclusive, no final da vida, Yaakov vindo, ele mencionou isso para ele. Parras kamai maltotar, você se apressou, você tomou uma atitude precipitada, ninguém pediu para você fazer, e ele sofreu por isso, ele perdeu por isso, ele era o primogênito e etc. Mas então, depois que ele percebeu o erro dele, ele foi fazer tshuva.
que ele deve fazer tshuva? Ele foi se ocupar, fazer jejuns, foi lá se mortificar, digamos assim. Então, nossos sábios dizem que o Reuven não estava lá, uma, porque ele foi servir o pai dele, era o dia dele servir o pai, a outra é que ele estava ocupado com a sua tshuva. E uma vez o Rebbe mencionou essa passagem, e ele falou aonde começou o Galut Mitzrayim, que momento da história começou o exílio do Egito. Então, normalmente você pensa quando começou a escravidão, ou talvez quando eles foram procurar comida lá, ou talvez quando Jacó desceu com a família, já sabendo que era Yosef, lá eles foram morar, ou a venda de Yosef. O Rebbe disse, não é nem a venda de Yosef, nem nenhum desses momentos. O Galut, ele começou quando você tem o Yosef, que ele está no buraco, e você está ocupado fazendo jejuns pela tua chuva. É muito bonito fazer chuva. É muito importante fazer chuva. Mas se você tem o teu próprio irmão que ele está no buraco, você agora se dá o luxo de começar a revisar os seus caminhos perante Deus. O que adianta, sei lá, se pedir desculpa perante Hashem, se você tem o teu próprio irmão que está no buraco? Então, como isso se aplica para a nossa realidade, a gente tem que se preocupar com nossos irmãos, que às vezes estão no buraco espiritual, às vezes o nosso irmão está no buraco físico, e a gente está se dando o luxo de se preocupar com os nossos problemas, que sejam espirituais. Tem hora para tudo. Então, a Hashem ele introduz esse conceito lá no início, ele fala, aonde está teu irmão? E aí a resposta dele não era apenas, não sei onde ele está, nunca vi, não sei, não vi, tenho raiva de quem sabe. Não foi essa a resposta dele. A resposta dele estava contestando esse conceito. Ele entendeu o que Deus estava querendo exigir dele, o que Deus estava querendo introduzir. E ele vira e fala, eu não sou responsável, desde quando eu sou responsável pelo meu irmão? Você está me dizendo que eu tenho que saber onde ele está. Então, tudo bem, ele negou que ele não matou, etc. Mas num sentido mais profundo, ele estava dizendo, eu não sou responsável por ele, cada um paga pelas suas ações. Eu não tenho que saber aonde que ele está. Então, Deus estava introduzindo o conceito de você ser responsável um pelo outro, e ele não aceitou. Ele entendeu o que Deus estava querendo dele, falou, não aceito, eu não quero. E talvez ele estava querendo dizer, você criou o homem, tem um problema isso. Então, alguns dizem que o que ele estava dizendo também, que ele estava culpando o Yetzirará, também que ele estava dizendo, não é minha culpa, você fez o Yetzirará. Quer dizer, Adão culpou a esposa culpou a Nahash, ele culpou Deus. Ele falou, olha Deus, o problema é teu, você culpou o Yetzirará. Também às vezes a gente, você que criou o Yetzirará, também às vezes a gente usa esse argumento, falando, Deus, não é minha culpa, você que fez o Yetzirará. Afinal, o Yetzirará não tem Yetzirará, tá certo? O Yetzirará faz a parte dele perfeitamente, ninguém atrapalha ele, ele faz muito bem, ele não dorme, ele não descansa, ele está sempre lá. Então, Você que era, que ele acordou às 3 da madrugada para estudar, e ele falou que ele disse, acorda, está todo mundo dormindo, você vai acordar agora. Ele falou, não, mas você está acordando. Você já acordou. Você já acordou. Ó. E aí, a Hashem, então, ele dá uma aula para ele. Como que ele dá a aula? Não é simplesmente Deus está dizendo, ouvi dizer que você matou ele. Deus está dizendo para ele o seguinte, os sangues, no plural, estão gritando para mim da terra. Porque os sangues, no plural, conforme uma das explicações por atrás, todas as gerações dele. Aquilo que você fez não foi simplesmente um ato. Esse ato tem uma repercussão para toda a história. Você acabou de matar ele e todas as futuras gerações que potencialmente poderiam vir dele. Você destruiu tudo isso. Você destruiu alguém que foi criado à minha imagem. Tselem Elohim. Tanto é por isso que ele imediatamente ficou com medo das outras pessoas, inclusive dos animais. Naturalmente, aqui é um ponto muito bonito, naturalmente o ser humano não tem uma proteção de sobrevivência. Os animais, eles estão muito bem equipados para se proteger. O ser humano, se deixasse, ele seria como mais um animal dentro da natureza. Os animais viram e mexem, estão sendo caçados por outros. O ser humano, ele tem uma proteção que a Hashem dá para cada um de nós. Que os animais têm medo da gente. A gente consegue dominar os animais com a nossa inteligência, etc. Mas a Hashem, ele dá para a gente essa proteção. Naturalmente, é incrível como a gente consegue sobreviver tantos anos. Quantos anos vive um cachorro? 13, 14, certo? Às vezes 7. A gente, Baruch Hashem, podemos atingir muito mais. Hashem dá para nós uma proteção, uma parte dele, ele colocou o semblante dele dentro da gente. E isso protege a gente de vários maus. Na hora que ele destruiu o sangue do outro, ele destruiu a vida do outro, Hashem diz para ele, você agora
está desprotegido. Ele sentiu isso na hora. Você agora perdeu de você mesmo. E os sangues estão gritando da terra. O que quer dizer gritando da terra? Eu não sabia que o sangue tinha vida, não sabia que o sangue consegue gritar. Mas o que ele está dizendo é, você acabou de estragar todo o ecossistema. Você tem a terra, você tem o sangue, você tem a hora que a pessoa veio do pó e a hora que ele vai voltar para o pó. Você adiantou isso. Você quebrou todo o ciclo da natureza. Você, na verdade, fez um problema não só para o teu irmão em si, você quebrou, na verdade, toda a estrutura do mundo. Quando alguém traz a vida para o porquê Adam Arishon foi criado sozinho, porque se você consegue trazer vida para uma pessoa, é como se fosse que você trouxe a vida para o mundo inteiro. Se você, Deus nos livre, destrói a vida de uma pessoa, é como se fosse que você destruiu o mundo inteiro. Por isso, Adam Arishon foi criado sozinho. Então, esse conceito, Hashem estava transmitindo para ele. E aí vem a resposta dele, conforme outros comentaristas na Urashi, que ele diz, fala, bom, então se é assim, Gadol Avani Minesó, como afirmação, não como pergunta. O meu pecado é mais do que possa ser suportado. Então não tem mais jeito. Eu não imaginei, eu não dimensionei o tamanho da repercussão da minha atitude. Eu não sabia. Eu briguei com meu irmão, bati nele e tirei a vida dele. Não era para mim alguma coisa, não tinha esse conceito. Eu não sabia que era responsável por ele e não sabia o que significava matar outra pessoa. Não que ele não era inteligente, mas o conceito que para nós hoje é tão óbvio, que inclusive ele foi culpado por isso, deveria ter sido óbvio para ele, mesmo que Hashem não falou claramente, não mate, mas deveria estar tão óbvio para ele dessa proibição, daquele tipo de mitzvot, que mesmo que a Torá não fosse dada, ainda assim a gente chegaria nessa conclusão lógica, você não pode matar uma outra pessoa. Mas Hashem fala, tudo bem. Então, primeira coisa, eu vou considerar como se fosse um assassinato sem querer. Qual que é o castigo da Torá? Quando alguém, Deus nos livre, mata o outro sem querer, cidade de refúgio. Ele tem que se refugiar. Então Deus fala para ele, você vai ser um refugiado, você vai ser um nômade. O teu castigo vai durar 7 gerações e você vai ser um nômade. Igual, vou considerar como se fosse que você foi sem querer, porque você não teve de quem aprender. Mas o conceito ficou gravado para nós e para as próximas gerações. A partir de aqui, ninguém mais, a partir daqui, ninguém pode dizer mais, eu não sabia, eu não entendia o que isso significava. E a Hashem, então, deu para ele essa aula. E aí, duas coisas. Primeira coisa, Hashem, como que Hashem respondeu para ele a essa pergunta? Bom, então, o que você faz? Deus nos livre quando alguém tira a vida de outra pessoa. Vamos supor que um criminoso, um belo dia, ele realmente quer fazer chuva. A pessoa que tirou a vida de outras pessoas, lá além. Ou um outro exemplo. Você foi lá, Deus nos livre, a pessoa foi lá e atropelou o outro sem querer. Não importa de quem era a culpa, o outro atravessou no vermelho, mas através de você, a pessoa perdeu a vida. Que tipo de chuva que você pode fazer? É? Pode falar, Flávio. É? Boa. Então, recuperar a vida do outro, não tem como. Mas o conceito de tshuva é você corrigir no mesmo ponto onde você errou. Você pode rezar, você pode fazer teilim, você pode tentar dar dinheiro para a família, ajudar, etc. Mas o erro teu foi ter tirado vidas. O que você pode fazer agora é produzir novas vidas. Tendo filhos, ajudando pessoas, talvez famílias, que não têm como ter filhos, não têm dinheiro para o tratamento. De alguma maneira, fazer shidduchim, trazer novas vidas para esse mundo. Então Hashem, nesse diálogo, em algum momento, deve ter dito isso para ele, porque logo depois disso, está escrito, Cain, ele sai diante de Hashem, ou seja, ele agora se tornou o nome de, e o passuco seguinte fala, Cain conheceu sua esposa, que é, a linguagem que a Torá usa para relacionamento íntimo, e aí ele vai lá e ele tem um filho chamado Hanor. Ou seja, às vezes, um pecado que você fez é muito grave. E você pode pensar que não tem mais jeito. E realmente, Hashem falou para ele, aquilo que você fez, não tem mais jeito. Mas, você tem que seguir adiante. Apesar disso, você tem que seguir adiante. Você tem que continuar construindo. Você falou que teu pecado é insuportável, teu pecado é incorrigível. Vamos seguir adiante. Vamos superar isso. E Hashem deu mais uma lição aqui para ele e para nós, de que quando uma pessoa olha para si mesma e fala, olha, não tem mais jeito, eu fiquei pensando como a gente pode aplicar um sentido mais sereno, uma coisa mais comum do nosso dia a dia.
falar Lashon Hará, envergonhar alguém em público, tem vários outros pecados que os Chachamim comparam como se fosse um assassinato. Então, se você prejudicou alguém, você falou mal de alguém, a pessoa perdeu o emprego, a família foi prejudicada pelaquela difamação que você fez. Às vezes não tem como você voltar atrás. Mas, aqui a gente conclui que Hashem fala, você tem como construir. Sempre dá para você continuar e reconstruir e fazer a chuva. E o que Hashem fez para ele? Então, está escrito que Hashem deu para ele, colocou para ele um sinal. Qual que era o sinal? Então não tem discussão exatamente qual que era o sinal. Colocou um sinal na testa dele, colocou uma das letras do seu nome, de Hashem, na testa dele, e assim os animais ficaram com medo dele. Eu vi um comentário, o que é o sinal de Hashem? O sinal que Hashem deu foi dar coragem para ele. Na hora que Hashem deu coragem, os animais ficaram com medo. Essa coragem pode ser no sentido mais simples, de coragem de enfrentar os animais. E quando o animal vê que você não está com medo, dizem que a cobra, se você foge, é pior. O cachorro, se você foge, é pior. Você demonstra que está seguro, então o animal fica com medo de você. Mas mais do que o animal que está fora, é do animal que está dentro. Na hora que ele estava se lamentando, talvez, e melancólico daquilo que ele fez, Hashem foi lá e deu uma coragem para ele, falou, coragem para seguir adiante. Força que você consegue, você vai conseguir superar e vamos seguir adiante. Aí ele tem um filho e continua as próximas gerações. Conclui com uma história muito bonita. Se eu não me engano, essa história aconteceu com o Rashba, mas eu preciso confirmar essa história antes de Sukkot, mas essa história é muito bonita, que uma vez chegou, esse rabino estava estudando o Torá, e alguém, ele era um grande estudioso, e aí alguém foi lá e pediu para ele um empréstimo muito grande. Ele deu, era um rabino que tinha dinheiro, Baruch Hashem, e um belo dia o homem, quando ele veio devolver, o rabino estava muito ocupado, e aí, lembra quem era? Rabino? Conhece a história? Sim, mas quem era? Era o Rashba? Quem era o rabino da história? Alguma coisa assim. Rashba, acho que era o Rashba. Bom, e aí ele estava ocupado no estudo. O homem veio lá, devolveu para ele o dinheiro, e ele, sem perceber, colocou lá dentro do livro da Guemará, para depois se guardar, e se desligou, não estava prestando muita atenção. Hã? Ah, não era dinheiro dele? Pessoal? Ah, ok, tá bom. Então era de um fundo de Gmar, um fundo de destacar. E aí ele guardou o dinheiro, sem perceber. Passou um tempo, o Rabino foi olhar nas anotações dele e falou, opa, fulano não me pagou. Ele chega para fulano fala, claro que te paguei. Que, aliás, uma boa coisa de se lembrar que os Chachamim falam que quando você vai pegar dinheiro emprestado de alguém, é bom você fazer sempre com testemunhas. Quando você vai devolver, que seja com testemunhas, que seja com documento. Por quê? Justamente para não acontecer esse tipo de coisa. E o que você acha? Se eu tenho um rabino-chefe versus um fulano de tal, em quem as pessoas acreditam? Obviamente, o rabino tem razão. Então, o dinheiro, o valor era um valor significativo. E o homem, na verdade, ele acabou sofrendo muito por causa disso. Ele, a família, pode imaginar o que aconteceu numa cidade judaica, onde todo mundo fala, esse homem está querendo enganar o rabino, está querendo enganar o Gmar, e a coisa foi muito longe. Bom, um rabino, belo dia, ele estava folheando os livros dele, e de repente ele encontra uma nota. E aquela nota, ele se tocou, e realmente o homem tinha devolvido. E por culpa dele, o homem tinha perdido toda a reputação dele. Então, ele mandou chamar aquele homem. E o homem falou para ele, bom, né, você pode pedir desculpa, mas agora a mancha preta já ficou. Eu já estou... Meus filhos, como que eu vou casar meus filhos? Quem vai querer casar com meus filhos? E mesmo você vai pedir desculpa, vão dizer que o rabino, na verdade, quer fazer tchuvá, o rabino quer ajudar ele para não ficar chato. Quem vai acreditar? Ninguém vai acreditar. Aí o rabino falou, tudo bem, então eu tenho uma ideia. O rabino falou, eu tenho um filho, uma filha, e você tem um filho. Para reafirmar que, de fato, você tem razão, algo que não era comum naquela época, um filho de um grande rabino se casar com, né, uma pessoa não estudiosa necessariamente, uma pessoa... Então, vamos fazer o casamento entre os dois. E dessa maneira, ele corrigiu e mostrou para todo mundo de que ele não era simplesmente da boca para fora, que realmente ele estava arrependido daquilo que ele fez. Mas o que eu acho interessante da história, primeiro, tudo isso aconteceu porque aquele título tinha que acontecer.
Toda essa história aconteceu porque o Shidduch tinha que acontecer. Talvez de outra forma não iria acontecer. Hashem encontra formas para fazer com que os Shidduchim aconteçam, por um lado. Mas, por outro lado, baseado naquilo que a gente falou agora, quando se fez uma difamação, mesmo que não foi de propósito, ou o rabino, de alguma maneira, por sua causa, o outro saiu, foi morto, no sentido mais sutil, então o que você faz? Dá continuidade. Ele surgiu um casamento, imagino que surgiram de lá, filhos também, e etc., Hakamim, e assim por diante. Então, a mensagem que fica, então, só retomando tudo aquilo que a gente falou. Primeiro, Hashem, ele ensina para o Caim a responsabilidade social. Caim tem dificuldade em aceitar. Hashem explica para ele a repercussão, o que significa você tirar a vida de outra pessoa. Caim, então, ele compreende e ele vai lá e fala, bom, então não tem mais jeito. E Hashem, e tanto é que eu perdi o meu tzedem, eu perdi a minha proteção, na proteção que Hashem me dá. Hashem fala, eu vou te dar a proteção. Eu vou considerar você como se fosse que você fez sem querer. Você vai agora para o galut, você vai de lugar em lugar, isso vai trazer ajudar a tua expiação. Ao mesmo tempo, não perca as esperanças. Hashem vai lá e dá coragem para ele, que é esse Ot, o nome dele. Hashem dá coragem para ele seguir adiante, e ele realmente ele segue adiante, ele gera um novo filho, e assim dá continuidade para as próximas gerações. Então, é uma mensagem muito clara para nós, saber o nível que a gente tem responsabilidade com os outros, tomar o cuidado de nunca fazer algo que prejudique uma outra pessoa, mas se Deus nos livre aconteceu, sempre dá para a gente corrigir de alguma maneira, pelo menos, e a gente continuar para frente com a coragem e sabendo que Hashem vai estar ao nosso lado. No sé si cabe la pregunta, pero no era más fácil el Hashem salvarlo. Salvar quem? Que ahí mató a su